Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a nossa indústria que pede socorro e está morrendo lentamente, a indústria brasileira. A confiança da nossa indústria hoje está em patamares muito baixos, ou seja, o que significa? Significa que as empresas não estão confiando no cenário econômico hoje no nosso país para investir. A cada ano que passa, a indústria tem uma menor participação no PIB do nosso país. E a cada ano que passa, a gente fica cada vez mais dependendo de países industrializados, fazendo com que o nosso país fique apenas focado em produção de produtos commodities, produtos com preços tabelados, e a gente vai ser sempre obrigado a depender de países que pegam esse produto commodity, esse insumo, e transformam esse produto, e a gente compra esse produto com um preço, com um valor agregado cada vez mais elevado. Se a gente investisse na nossa indústria, a gente teria aqui empregos com maiores salários, com maior poder de compra, as pessoas com mais empregos. A gente ia ver a nossa economia de uma maneira geral muito mais aquecida, porque a indústria precisa de vários produtos e serviços e iria fomentar a economia no nosso país com todo esse aquecimento da nossa indústria. Mas infelizmente essa não é a realidade. Hoje saiu o relatório de como é que anda a confiança da nossa indústria e eu já vou te dar um spoiler aqui, a confiança não anda nada bem. Será que o melhor caminho realmente é fechar as portas e deixar que as empresas internacionais cheguem aqui, dominem e tomem conta do nosso território, hein? Vamos trocar uma ideia sobre isso, fica comigo até o final do nosso bate-papo para você ter acesso a todas essas informações. Cara, não sai no meio não, quem sair no meio do conteúdo é porque é amante da ignorância, e eu sei que não é o seu caso, então fica comigo até o final do nosso bate-papo. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, nós temos um código de conduta com 5 pilares. O primeiro pilar é você se inscrever aqui no canal, o segundo pilar é você deixar o seu like, o terceiro, você deixar um comentário, qualquer comentário, quarto, você compartilhar esse conteúdo com alguma pessoa e quinto, você assistir o conteúdo até o final. Então vamos nessa, vamos entrar a fundo aqui no nosso conteúdo. Dá uma olhada comigo nesse gráfico aqui que mostra como é que anda a nossa indústria hoje aqui no nosso país. Esse aqui é um gráfico que está desde 1948 até 2018, que mostra a indústria no nosso país em porcentagem com o PIB, ou seja, quanto que a nossa indústria representa para o PIB no nosso país. E a gente vê logo aqui que lá em 1948 estava na casa dos 16% do PIB, ou seja, tudo que a gente produzia, 16% vinha da nossa indústria. E a partir ali do início da década de 60, né, no final de 50, década de 60, olha só o que aconteceu. A gente teve um processo de industrialização que acabou aqui, ó, lá no final da década de 80, que saiu aqui de 16% do PIB e foi para 27,3% do PIB, ou seja, uma indústria que estava crescendo com pujança, uma indústria forte, e também muitos outros países vinham aqui no Brasil para conhecer como é que estava esse processo de industrialização do nosso país. A gente estava indo muito bem. Só que, o que aconteceu? A partir ali da década de 90, olha só o que aconteceu com a nossa indústria. Hoje, a nossa indústria representa, isso aqui em 2018, né? Representa aproximadamente aqui, ó, 11,3% do nosso PIB, um processo, cara, muito triste de desindustrialização. E nessa matéria que saiu aqui no dia 1º de março de 2024, na Folha da UOL, Fiesp, participação da indústria brasileira no PIB cai para 10,8% em 2023, ou seja, em 2018 estava ali na casa dos 11,3%, continuou o processo de desindustrialização no nosso país e hoje a nossa indústria é uma indústria pífia que está participando aqui em 10,8% e só caindo. A tendência é continuar caindo, o que é uma grande tristeza. Por quê? Se a gente analisar os países mais fortes do planeta Terra, todos eles investem na sua própria indústria. Olha para os Estados Unidos, olha para a China, olha para a Alemanha, olha para a França, olha para Coreia do Sul, olha para o Japão. As economias mais fortes do planeta Terra investem em indústria e o Brasil está indo exatamente no caminho contrário. Que lógica é essa, cara? E agora, nessa matéria que acabou de sair aqui na Revista Oeste no dia de hoje, índice de confiança da indústria é o menor desde 2023. O índice de confiança do empresário industrial, que é o SEI, registrou uma queda de 1,3 pontos em junho de 2024. Esse valor, próximo à linha divisória dos 50 pontos, sugere uma transição de confiança para um estado neutro. Ou seja,
Em 2023, teve uma alta na confiança da indústria porque a taxa de juros no nosso país estava vindo em cortes, né? Então eles estavam projetando para frente, opa, a gente está aqui com a confiança de que as coisas vão melhorar porque a taxa de juros está caindo. Agora, com a taxa de juros se mantendo no mesmo patamar e com a projeção de se manter nesse patamar até o final de 2025, a indústria está precificando exatamente essa taxa de juros alta. Ou seja, tanto a taxa de juros alta quanto o dólar alto prejudica a nossa indústria. Eu separei exatamente o histórico da confiança da indústria aqui no nosso país desde 2014. Olha só isso aqui que interessante. Lá em 2014, aquele período ali da Dilma, né, em 2014 até 2016, olha onde é que andava a confiança da nossa indústria. Ó. Tava lá no vermelho, abaixo dos 50 pontos, ou seja, não tinha confiança, era realmente desconfiança, era um momento, um olhar negativo para a nossa economia naquela época. E a partir de 2016, a confiança da indústria ela foi aumentando. Com a saída da Dilma, com a entrada de um governo que gerou um pouco mais de esperança aqui para a nossa indústria, o que aconteceu? Ó, a gente teve aqui uma melhora significativa na confiança da indústria. Chegou aqui 2020, obviamente por conta da pandemia, caiu drasticamente, normal, mas logo em seguida, ó, se recuperou, né? Teve uma certa queda aqui em 2022, mas depois, ó, no final de 2022 estava indo bem, né? Teve uma volta e a confiança da indústria estava indo para cima. Por quê? Mesmo com a taxa de juros alta, a confiança do industrial naquela época estava indo bem, porque as contas públicas estavam controladas, porque o desemprego estava controlado, porque a inflação estava controlada, ou seja, estava tudo indo muito bem. Mas depois que entrou o Lula, o que aconteceu com a confiança da indústria? Foi lá para baixo novamente, chegando nos níveis de desconfiança. E ficou oscilando, ó, lateralizando durante esse período de 2023. E agora, em 2024, já chegou aqui na casa dos 50 pontos e já muito próximo de cair aqui para um nível de desconfiança. E se tem desconfiança na nossa indústria, o que vai acontecer? Eles não vão investir, eles não vão contratar mais, eles não vão comprar mais maquinário. Tudo isso é um sinal de como anda a nossa economia hoje. Não é só a indústria que anda desconfiada. Se a gente analisar hoje no nosso país, a gente vê aqui, ó, taxa de juros alta. Cara, isso é péssimo para a nossa economia. Inflação subindo, é péssimo. Dólar alto, é péssimo, porque dólar alto pressiona a inflação pressiona a taxa de juros. A gente vê as nossas empresas fechando as portas também, ou seja, o cenário econômico aqui no nosso país, e quando a gente vê um gráfico, um número como esse aqui da confiança da indústria, mostra que a coisa anda muito complicada, tá tudo parado aqui no nosso país. E vários setores já estão sentindo exatamente essa estagnação da confiança do industrial, como por exemplo essa matéria que você pode ver agora. Vendas de máquinas agrícolas despencam no Brasil. Queda do movimento na indústria reduz o número de empregos. É óbvio, né? Então a indústria está com queda no movimento, eles estão deixando de comprar, mas deixando de comprar quanto, hein? Como é que está sendo essa queda aqui no mercado de máquinas? O mercado brasileiro de máquinas agrícolas está em declínio. De acordo com a Associação dos Fabricantes, as vendas internas caíram quase 35%. Imagina no seu emprego que o seu chefe cortasse aí 35% do seu salário porque as coisas não estão indo bem. Cara, 35% é muita coisa, você vai deixar de pagar muita coisa. E 35% aqui para um mercado, obviamente, faz muita falta. E as informações são de quem? Da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAQ. E olha como é que isso aqui influencia nos empregos. Ó. Com a entrada de menos dinheiro, houve a redução do número de empregos. De acordo com a ABMAQ, o número de postos de trabalho na produção de máquinas agrícolas caiu 3,4%. Ou seja, meus amigos, são alguns indicadores apenas de como é que anda a nossa economia. Quando a indústria não está bem, outros setores também não estão bem, os empregos também não estão bem, e isso aqui influencia a nossa economia como um todo. Mas, para a nossa população, segundo a pesquisa Coest, o governo Lula está fazendo um excelente trabalho, porque a aprovação do Lula tem crescido aqui no nosso país, segundo essa pesquisa. Olha essa matéria que também acabou de sair aqui no site do Infomoney. A aprovação de Lula vai a 54%, no maior nível do ano, diz Genial Quest. E por incrível que pareça, o maior apoio ao atual governo coincide com a melhora na percepção sobre programas sociais e economia
entre os eleitores mais pobres. E para essa galera, a economia está indo muito bem. Mas e você? O que você acha disso tudo? Você acha que a economia está indo bem? Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo. Todo mundo já sabe que a nossa conversa não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start aqui para a gente dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo. Eu gostaria de saber aqui o seu feedback de acordo com o seu ponto de vista. É importante também demais que você compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essa mesma informação que você acabou de acessar aqui no nosso bate-papo. Se você gostou aqui da nossa conversa, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo bate-papo.